Senhor Jesus, Pai, eu louvo ao Teu santo nome por esse momento, pela vida do Marcelo, por essa vontade, essa missão, Senhor Deus, de poder falar deste país que é a Itália, falar da Europa, falar, Senhor Deus, do Teu reino. Jesus, que o Senhor possa sempre arder nos nossos corações, Pai, essa chama de missões, de ganhar almas, de amar almas, de cuidar delas, e que, de um modo, Senhor, virtual, nós possamos fazer uma grande obra e grandes pontes como essa que tem sido feita. Que o Senhor possa abençoar cada um que nos ouve, cada um que, nesse momento, sente essa chama missionária, e que a Tua palavra, Deus, possa sempre reinar nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Olá, seja bem-vindo ao canal Missões na Europa. Eu me chamo Marcelo Araújo, sou pastor e missionário aqui em Lisboa e hoje vou ter o prazer de ter conosco aqui na nossa entrevista o pastor Daniel Varon, que está há 6 anos lá em Ravenna, na Itália. Evangélico aqui na Europa e eu amo discutir missões e como está o cristianismo nesse continente. Seja bem-vindo ao canal Missões na Europa. Estamos aqui com o pastor Daniel Varon, que está há 6 anos em Ravenna, na Itália, porém tem 17 anos de Europa e esteve 12 anos na Suíça, tem muito a contribuir conosco. Então pegue o seu papel, a sua caneta, tome nota daquilo que vai tocar na sua vida, enriquecer a sua missão. Nós sabemos o quanto essas informações são preciosas para você que deseja fazer missões aqui na Europa, principalmente na Itália. O pastor Daniel Varon está em Ravenna, que fica a 40 quilômetros de Bolonha, há 6 anos, com a sua esposa Letícia e seus filhos, Cauã, de 10 anos, e Elisa, de 8 meses, a pequenina. Então, queremos dar as boas-vindas aqui ao pastor Daniel. Seja muito bem-vindo ao canal Missões na Europa. Amém, pastor Marcelo. Muito obrigado por este convite. Para mim é uma honra participar dessa entrevista e eu glorifico a Deus por pessoas igual a vocês que têm feito esse trabalho com muita excelência. Difícil de encontrar, às vezes, pessoas que fazem esses trabalhos assim online, né? Com excelência, assim, com organização. E eu tenho certeza que trabalhos como esse esclarecem muita coisa para muita gente que ama esse continente, que ama, né, a Europa, a Itália. Então, parabéns primeiramente para vocês e que Deus possa usar vocês poderosamente. Muito obrigado. Sim, sim, sim. Obrigado, pastor, pelo carinho. É muito bom ter o senhor aqui conosco. Nós que agradecemos. Eu agradeço em nome de toda a direção do canal Missões na Europa, em nome de todos os entrevistadores e todos os missionários que estão aqui sedentos por ouvir aquela instrução que o senhor há de compartilhar conosco. Para você que está acessando o canal Missões na Europa agora, pela primeira vez, nós convidamos a você a se inscrever no canal. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar lá no subscreva-se ou inscreva-se, vai marcar o seu gostei e aqui nos comentários você pode deixar qualquer pergunta que você desejar ao pastor Daniel, que a nossa equipe vai levar até ele e nós vamos trazer essa resposta para você. Tá? Nós queremos compartilhar o máximo de informações possível para enriquecer a sua missão. Também quero aproveitar e te convidar para estar participando dos cursos de idioma do canal Missões na Europa. O curso de idiomas é feito por missionários locais que estão dividindo, além da sua experiência, o aprendizado em idiomas. Então, aqui na descrição, você tem acesso ao italiano e também a outras línguas para que você possa vir fazer a sua missão na Europa. E também quero te convidar, mais um convite especial para você participar das nossas orações, intercessões pela Europa. Então, também na descrição, você vai ter acesso ao nosso chat. Entrando lá, você vai ter mais informações, escolher o dia que você pode estar orando, cobrindo todos nós que estamos em missão na Europa e também intercedendo para que o Evangelho possa alcançar o maior número de pessoas, tá bom? Seja, de novo, muito bem-vindo ao canal Missões na Europa e vamos direto à nossa entrevista com o pastor Daniel. Pastor Daniel, explica para todos nós
nós como é que o senhor foi parar na Europa há 17 anos atrás e como é que foi essa transição da Suíça para Ravenna, na Itália. Bom, Marcelo, foi uma história muito assim, muito, me arrepio só de lembrar disso. Eu não era cristão quando eu vim para a Europa, na verdade, né? Eu comecei a usar drogas, eu tinha 12 anos de idade. Cheguei a usar 9 tipos de drogas. Então eu era um adolescente muito, muito assim perdido. Eu venho de uma família nobre e com uma boa educação, uma boa estrutura familiar, mas que não tinha uma base de Cristo. Então, isso me fez sempre sentir um vazio dentro de mim e buscar sempre, né, novos abismos. Então, eu procurei de tudo, né? E quando eu vim para a Europa, eu vim, na verdade, para morar em Ibiza, na Espanha. E naquela época era conhecida como a Ilha do Pecado, a Ilha da Loucura, onde era proibido proibir. E aí eu falei, eu vou embarcar nessa aí, embarquei nessa. Cheguei lá, eu usei muito mais drogas, de manhã, de tarde, de noite, para dormir, para tudo que é coisa. Só que ali Deus começou a me chamar. Eu não sabia, porque eu não conhecia a igreja evangélica, eu odiava a igreja evangélica. Eu era aquele adolescente que eu passava nas igrejas evangélicas, jogava pedra nas vidraças, estourava o disjuntor de água, era terrível. Mas naquele momento Deus começou a me chamar, a falar comigo e tal. E eu tinha uma oportunidade de estudar em Paris, na Sorbonne, numa faculdade, e eu não consegui porque eu perdi o time da prova. Então eu fui para a Suíça por causa de uma extensão de uma amizade ali que eu tinha naquele momento, né? Amorosa. Só que já no primeiro dia eu vi que não era aquilo para mim e eu decidi aventurar. Então eu saí com as malas assim na rua, procurei a primeira pessoa que achava, procurei um hotel e aí alguém falou para mim, ó, tem um lugar ali, tem uma pessoa numa igreja que ajuda muita gente. Aí eu falei assim, então eu vou lá. Já no primeiro dia me impactou muito aquilo ali. Eu confesso que eu ria muito no culto, porque eu vi o povo dando glória a Deus alto, né? Então eu ria, mas eu entendi que ali dentro tinha alguma coisa para mim. E aí eu aceitei Jesus já de primeira. De primeira já larguei todas as drogas. De primeira decidi ficar assim, sem nenhuma força maior, sabe, de ser humano, de insistência, nada. Foi tudo voluntário. E logo de cara eu comecei a já colar com o pastor, aprender. Então, assim, em um ano Deus já tinha feito uma obra grandiosa comigo. Eu já estava dentro de uma faculdade de teologia na Suíça. Eu já estava assim envolvido com o ministério, sabe? Já estava viajando para pregar em outras igrejas. Foi tudo muito rápido, né? Mas foi uma entrega muito forte minha, né? Eu abri mão de tudo. Eu abri mão de todos os meus sonhos. Eu sonhava ser jornalista, trabalhar com meu pai. Meu pai é jornalista no Brasil, tem uma empresa. Eu sou o filho mais velho dele, dos homens, então sonhava em ser o herdeiro disso tudo. E já de cara eu falei, não, eu quero ser pastor, quero ganhar almas, quero ficar aqui na Europa. A minha vida financeira aqui na Europa não me, eu vou dizer bem a verdade, não me inspirava em ficar aqui, porque no Brasil eu tinha uma qualidade de vida muito alta e aqui eu fiz de tudo. Aqui eu fui faxineiro, pintor, jardineiro, fiz mudança, até palhaço de festa eu fui, garçom, lava-prato. Então, tipo assim, nada contra esse tipo de trabalho, pelo amor de Deus, mas assim, eram coisas que não me davam condição nem de me sustentar. E quando eu queria imaginar de voltar para o Brasil, Deus falava assim, eu te chamei aqui, eu vou te fazer uma voz aqui, e aqui é que eu vou construir tudo aquilo que eu tenho a nível de reino para esta geração, e você vai fazer parte desse avivamento. Então, eu renunciei tudo, não foi fácil, chorei muitas vezes, vou ser bem sincero a vocês. E aí, ali na Suíça, servi por 12 anos, a mesma igreja que eu sou pastor hoje, né? Servi ali na Suíça, servi em várias áreas, fui cooperador, fui diácono, fui presbítero, missionário, vice-pastor, trabalhei em todas as áreas da igreja até vir para Ravenna. Eu amo a Suíça porque ali foi a minha história. Então, não foi fácil essa mudança porque eu sonhava com muita coisa na Suíça, só que Deus usou um pastor italiano em profecia para dizer assim, ó, em 3 anos você vai sair daqui e vai ir para um lugar distante para poder
fazer uma grande obra. E quando aconteceu essa oportunidade de vir para Ravenna, era realmente 3 anos depois da profecia. E a gente já tinha um trabalho aqui em Ravenna, que a gente tinha um pastor aqui em Ravenna com a sua família, que infelizmente, por motivos familiares, ele teve que ir embora para o Brasil. Então, assim, da noite para o dia, a igreja ou fechava ou ficava sem pastor. E não ia ter como sustentar sem pastor, porque era uma igreja muito nova, assim, tinha 12, 15 pessoas, não tinha nenhuma pessoa ali para poder segurar a igreja. Então, naquele momento, eu falei com Deus e Deus confirmou no meu coração, não, chegou o seu tempo e eu vou te honrar lá. Só que eu sou bem sincero com você. A minha esposa, por exemplo, ela não queria vir, nem o meu filho, porque a gente estava muito apegado à Suíça, né? A minha sogra mora lá. Minha sogra morava na Itália, a gente levou ela para ir para a Suíça, ela mora lá hoje. Então, assim, ninguém queria. O meu filho chorou por mais de um ano querendo voltar, a minha esposa por 7 meses. Só que Deus colocou isso no nosso coração. E a gente tinha toda uma estrutura bonita na Suíça, tudo organizado, obreiros, grupo de louvor, para chegar aqui e não ter nada. A gente tinha uma sala menor, um pouco maior que a minha sala aqui de casa, sabe? As paredes tudo suja, não tinha grupo musical e não era nosso templo. A gente tinha um templo que era a sala comunale, né? Que é a sala da prefeitura, que isso é muito comum aqui na Itália. Então, assim, quando eu tinha que fazer todo o culto para montar meu filho, eu ficava com uma tristeza tremenda. Falava assim, pai, meu filho era pequeno na época, né? Tinha 4 anos. Eu não gosto desse lugar, esse lugar é feio. Eu falei, filho, Deus vai nos honrar aqui. E aí, graças a Deus, eles entenderam isso. Hoje eles amam a cidade de Ravenna. E aí a gente chegou aqui, começou a fazer o trabalho. Em 2 meses, Deus já nos deu um lugar 6 vezes maior, que era na frente da sala comunal, era tipo uma academia, né? No primeiro culto, eu já falei, ó, Deus, eu não quero ficar aqui, sou sincero, eu quero aquele lugar ali que é maior. Acabou o culto, falei, vamos todo mundo lá para fora, levanta as mãos aí, vamos profetizar, Jesus, a gente quer entrar aqui. E aí Jesus abriu aquela porta, a gente entrou e ficou ali por 2 anos até transicionar para onde a gente está hoje. E aí, só que antes disso, desculpa, antes que eu me perdi aqui, antes disso, para essa igreja nascer aqui, eu juntamente com o pastor Cristiano, que é o meu pastor na Suíça, a gente fez ida e volta por 1 ano da Suíça para aqui, fazendo culto. Então, a gente fazia 4 horas de carro de vinda, 4 horas de volta. 8 horas de máquina de carro, mais 2 horas de culto, mais o tempo de atendimento pastoral e tudo. Ou seja, a gente gastava ali 15, 16 horas. A gente saía, às vezes, de casa da Suíça 8 horas da manhã, chegava 4 horas, 8 horas da manhã, às vezes chegava em casa voltando 4, para depois ainda no outro dia de manhã ter atividades, de tarde fazer culto. Então a gente fez isso por 1 ano. Quando eu me transicionei para Itália e vim para a Suíça, ou para Ravenna, eu também não tinha casa em Ravenna. Eu demorei 1 ano para vir morar em Ravenna. Então eu com a minha família fazia ida e volta. A gente pegou uma casa em Piacenza, que é um pouco próximo de Milão, e fazia 3 horas de vinda, 3 horas de volta. E sempre com muito, como que eu posso dizer, era muito cansativo, né? Muito cansativo essa estrada, esse trabalho. E, sobretudo, que a gente era muito sozinho a nível de obreiros, então a gente tinha um trabalho triplicado. Aí um dia, no verão, essa região aqui é a região de praia, né? Então, no verão, isso aqui fica impossível. Uma viagem que é 3 horas pode se transformar em 6 ou 7 de carro. Aí um dia a gente pegou um engarrafamento desse gigantesco, que eu falei, Deus, hoje é o último dia. Nós vamos chegar lá para fazer o culto e o Senhor vai abrir uma porta. Isso era um domingo. Ninguém acha casa domingo na Itália. Quem vai achar uma casa para alugar domingo? Naquele dia, eu achei uma casa. Eu fui olhar uma casa. O cara falou assim, ó, eu já tenho outra pessoa na frente. Se a pessoa desistir, eu te chamo. E aí eu falei, beleza. Na hora que eu tô saindo, o vizinho fala, venha para cá. Aqui em cima morreu a senhora aqui e o apartamento tá vazio. E esse apartamento é onde eu moro hoje. Deus abriu essa porta. Então a gente ficou 1 ano fazendo essa distância aí. Meu filho não suportava mais ir pro culto, porque era muito cansativo.
sabe, fazer esse trajeto. Porém, a gente vinha com toda a vontade, não tinha preguiça, pregava mesmo como se tivesse assim para multidões naquele momento, fazia o trabalho com muito gosto. E hoje nós estamos aqui, né? Nós Que estamos aqui bom, que servindo. história interessante. Quer dizer que o senhor, então, e sua família são frutos de missões na Europa. Você aceitou Jesus aqui por um missionário em missão na Europa. Muito, muito bom. Ainda mais com um testemunho como esse que Deus lhe deu, um testemunho incrível de recuperação, um chamado enorme para essa região de Ravenna, na Itália, e essa história fantástica. Pastor, aproveitando o seu comentário do seu trabalho de sair, andar 3 horas para dar o culto, todos os finais de semana, morar longe, explica para todos nós aqui, fazer missão na Europa não é tão fácil como imaginávamos, não é isso? Não, não é mesmo. Eu fiz 5 anos ali de teologia, né? E eu vi o quanto você aprende no campo missionário, né? Como é um seminário. E a gente no Brasil, a gente tem, graças a Deus, uma estrutura muito grande de preparação para o obreiro, né? E aqui o obreiro aprende diretamente na seara, sabe? Com os erros, com os tropeços. Então, assim, não é fácil, porém, eu sou fruto de missão. A igreja que eu me converti não tinha condição de sustentar, então a igreja do Japão, né, mandava dinheiro para poder sustentar o trabalho, porque aqui a maioria das igrejas elas não consegue sustentar, recebe alguma ajuda, sobretudo no começo. E pessoas igual eu, assim, que eu sou sincero, eu nunca imaginei na minha vida ser crente. Eu liguei para meu pai e falei, pai, eu virei crente. Ele falou, você tá maluco? E eu falei, eu não sei, mas eu gostei desse negócio. Então, assim, é difícil, mas tem um resultado maravilhoso, sobretudo com os brasileiros, porque muitos vêm para, não vou dizer brasileiros, os estrangeiros, porque muitos vêm para cá em busca de trabalho e aqui vira missionário, pastor, evangelista, aqui se entrega para Jesus e através dessa pessoa toda a família se converte. Então é difícil, porém tem um resultado grandioso. Interessante, muito bom o seu testemunho, até porque você veio de uma libertação de drogas, né? Então, assim, isso já é difícil por si só, você né, ter uma libertação de drogas dentro desse processo de que você foi evangelizado, que você foi tratado. Ainda mais você que perseguia a igreja, né? Estourava os disjuntores de água, como você mesmo citou, e hoje você é o pastor de igreja. Fala um pouquinho para a gente sobre missões aí em Ravenna. Como é que funcionam as missões? Como é que é a igreja? Quais são os trabalhos que vocês desenvolvem localmente? Então, pastor Marcelo, Ravenna é uma cidade muito difícil. Eu sei que qualquer um que vai falar da Europa vai começar dizendo isso, né? Dificilmente alguém vai dizer, aqui é fácil, nós estamos ganhando algo. Mas difícil em que sentido? Aqui existe um ódio muito grande pela igreja cristã, pelo sacerdote. Por quê? Porque no passado, para quem não sabe, Ravenna já foi a capital, uma das capitais do Império Romano, antes de Cristo. É uma cidade portuária, então é uma cidade muito importante para a história da cultura italiana. Aqui está o corpo de Dante Alighieri, então pai da língua italiana. Então é uma cidade histórica, Ravenna, né? E no passado, o que aconteceu? O Papa ele vinha aqui para Ravenna, por ser uma cidade que era muito próspera, e ele vinha aqui e ele pegava os impostos dobrados, né? E ele vinha e pedia na porta, juntamente com o grupo deles, e quem não pagasse era expulso da sua própria casa. Então se criou em automático um ódio contra a igreja e o sacerdote. Então, aqui, por exemplo, é um lugar, nada contra nenhum tipo de direção política, mas aqui é um lugar muito comunista. E se criou uma barreira, né, contra aquilo que se chama igreja. Então, hoje, para a gente, qual é a nossa barreira principal hoje como igreja? É que, além disso aí que eu falei, existe uma ignorância. Então, por exemplo, eu chego aqui e falo, sou pastor. Ninguém sabe o que é isso. Ninguém, nunca alguém falou assim, eu sei o que é isso, eu vi na televisão, vi no YouTube. Geralmente a pessoa fala de queijo, de
de cabra, de ovelha, você é pastor de quê? Eles não entendem, né? Existe por quê? Porque se fecharam para tudo que envolve religião. Então, existe essa barreira, né? Na cidade de Ravenna. E aí o que acontece? Quando a gente chegou aqui, a gente faz o culto todo em italiano, né? Eu sei que algumas igrejas brasileiras na Europa geralmente fazem português para brasileiro. A gente não, a gente faz. Eu digo sempre para os irmãos, a nossa igreja não é brasileira, a nossa igreja é italiana com um pastor brasileiro. Então, na nossa igreja, por exemplo, nós temos 16 nacionalidades. Nós temos chinês, vários, temos africanos, vários da América do Sul, polaco, tem um pouco de tudo, né? E então, o que acontece? A gente fazendo o culto em italiano, aqui é uma região onde os jovens não ficam muito aqui, as jovens, como Ravenna é um pouco, como é que fala, estacato em português, um pouco afastado. Então, os jovens, quando chegam a uma certa idade, eles vão para Bolonha, para Milão, para Roma, para cidades grandes, né? E então é uma cidade de muito, muito ancião. Então, o que acontece? A gente teve que entender como ser uma igreja relevante nessas duas áreas, né? Para os anciões e também para alcançar jovens, porque eu sou jovem. Então, quando o pastor é jovem, automático, isso já pode trazer também, né, uma aproximação de outros jovens. Então, a gente começou a trabalhar com um jeito mais alegre, aqueles louvores mais alegres, aquela intensidade da adoração. Hoje a nossa igreja não tem muitos jovens, né? Só que tem um espírito jovem, você vai conversar com as pessoas, existe esse espírito jovem. E a nível de evangelizar, de fazer missão, eu sou uma pessoa assim, muito intencional, né? Então eu não faço uma atividade somente para poder dizer que a igreja tem aquele departamento. Eu prefiro que a igreja não tenha um departamento, se é para fazer de qualquer jeito ou se é para fazer sem resultado. Então eu falei para os irmãos, fazer evangelismo somente para dar um papelzinho, eu tô fora. Eu só quero fazer evangelismo se tiver um sentido, se tiver um resultado, se tiver algo que as pessoas, em vez de querer se afastar e jogar o papel fora, queira se aproximar e me abraçar. Então, a gente não tem uma equipe de missão de evangelismo assim forte, né? Por falta de ter juventude também, que o nosso estilo é mais de fazer teatro, fazer arte, né? Então, por exemplo, a gente teve um Halloween aqui, que a gente fez um teatro na praça de Ravenna, no centro de Ravenna. A gente se pintou de palhaço e tudo tal, e fez um teatro que não era um teatro daqueles que se vê dentro da igreja, né? Como tipo Jesus e os demônios estão ali. Não, a gente fez um teatro muito comum a nível de como eu posso dizer, como um teatro desses que você encontra assim fora da igreja, né? Só que com uma mensagem espiritual. E a mensagem era a solidão do ser humano, né? E a falta de amor do ser humano e o Deus que está ali querendo aproximar o ser humano. Só que para fazer isso, o que a gente fez? A gente teve que entrar na loucura. Então a gente chegava assim, como era Halloween, a gente chegava assim, dava susto nas pessoas. E aí quando elas olhavam para a gente, falavam assim, quer participar de um teatro? Então a gente entendeu que para fazer evangelismo aqui, a gente precisa estar preparado com uma boa arte, já que aqui é uma cidade da arte também, uma boa arte para poder, em vez de que as pessoas se afastem na hora que você dê um papel, elas param. Então, por exemplo, no nosso caso ali, as pessoas paravam, tiravam foto, filmavam. Eu lembro que tinha uma equipe assim de jovens, né? Vestido de padre, de freira e tal, e eu vestido assim, todo loucão. E aí eu cheguei assim, entrei no meio deles e comecei a soltar vários versículos bíblicos. Eles ficaram assim de cara, porque é difícil de você encontrar alguém na Itália assim, numa festa ali, falando versículo da Bíblia, né? Aí eles se apaixonaram, vieram para o teatro, dançaram com a gente. Teve jovens que falaram assim, mas como é que vocês querem evangelizar no dia do diabo e falar de Jesus? E depois aceitou Jesus. Naquele dia a gente orou com imposição de mão para mais de 150 pessoas. E mais de 50 aceitaram a Jesus. Na praça, na multidão, assim, na muvuca. Então, a gente não tem um trabalho assim, fixo de evangelismo,
Mas os que a gente fez foi com esse propósito, sabe, de arte. E a gente não é por força de vontade, não, é por falta de equipe, né? Para poder fazer uma coisa bem feita e não fazer por fazer. Uau, muito interessante. Que exemplo, viu como é que é possível evangelizar na Europa? Usou um contexto social comum, que foi uma festa, né, a festa de Halloween, para trazer o evangelho de uma forma um pouco diferente. É isso aí. Na Europa, os europeus gostam muito de arte, de cultura. Então, o evangelismo aqui é um pouco diferente do que dar um prospecto, do que sair dando abraço grátis. Aqui é uma outra cultura, uma outra forma de você conseguir evangelizar. Bem interessante. Nesse dia, pastor, que o senhor falou que 150 pessoas o senhor teve imposição de mãos aí, o senhor conseguiu fazer com que aquelas pessoas se convertessem, aceitassem Jesus? E quais seriam as principais resistências que essas pessoas têm, além de não gostarem da igreja, de não gostarem do sacerdote? Quais seria a resistência que elas têm em relação à palavra de Deus? Então, Marcelo, pastor Marcelo, naquele dia mais de 50 pessoas aceitaram Jesus. E não foi aquele aceitar Jesus assim, como se tem insistindo, vai. Não. Explicando Jesus e perguntando se a pessoa deseja essa nova vida. A resistência que existe é o seguinte, além dessa que eu falei, né, desse preconceito contra a religião, é a ignorância. O povo perece por falta de conhecimento. A ignorância de não saber quem é Jesus e o que Jesus pode oferecer. Então, tipo assim, quando a gente se apresenta, a pessoa pensa que eu tô ali, sabe, eu sou um cara de uma seita, sou um maluco e tal. Então, assim, a ignorância era esse buraco que eu via, porque a gente tinha que explicar o básico do básico, que isso, por exemplo, a gente não vê no Brasil, né? Eu acho que quando o cara vai falar de Jesus ali, por mais que a pessoa não frequente nenhuma religião, ela já em automático sabe o que você quer, o que você quer explicar, qual produto, vamos dizer assim, entre aspas, né, que você está oferecendo. Aqui não. Então, tem uma ignorância tão grande que você tem que construir todo um caminho. E o que eu entendi? O melhor modo em vez de você... Parece loucura que eu vou falar aqui, né? Em vez de você falar muito naquele momento para poder convencer a pessoa, eu acho que o mais importante é você falar o que te convenceu, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho lugares assim que eu entro aqui, por exemplo, tem um salão de beleza aqui que o cara é muçulmano e o cara me chama de meu pastor. Você é o meu pastor, você é o pastor de Ravenna. Eu tenho um bar aqui, por exemplo, que o cara fala, meu pastor está orando pelo meu bar, ora aqui pelo meu bar. E nunca veio na igreja. E eu estou feliz com isso ainda, porque se eu sou conhecido como pastor da cidade, por pessoas que nunca vieram na igreja, significa que aquilo que Deus vai fazer e vai completar um dia já está sendo reconhecido por eles. Entendeu? Então, assim, existe essa barreira da ignorância, porém, eu acho que o mais importante é você falar o que te convenceu. Então, eu já chego já dizendo o que me convenceu. Eu já chego dizendo por que eu estou falando isso. O que me faz falar isso. E eu acho uma coisa, o pastor Marcelo, que é muito importante. Eu não tenho nada contra pessoas assim que, como é que eu posso dizer, usa só a Bíblia, né? Mas eu acho que a gente tem que ser inteligente. A gente tem que saber usar a Bíblia em tudo. Então, por exemplo, a gente chega para esses jovens que estavam lá na festa e começava a falar do Jesus jovem. Eu falava assim para eles assim, você sabia que Jesus era mais jovem que eu? Aí eles ficavam assim na minha cara, porque eles têm a impressão que Jesus era um velhinho. Não, Jesus é mais jovem que eu. Jesus tinha 30 e morreu com 33. Aí eu falei assim, você sabia que Jesus hoje teria um Twitter, um Facebook, um Instagram? Eles ficavam assim para minha cara, porque é o que é o momento hoje, né? Instagram, Twitter, Jesus teria um WhatsApp, porque são meios de acesso para o mundo inteiro. Jesus teria uma foto no Instagram, Jesus teria uma foto no WhatsApp. Então, a gente começa a trazer essa coisa contemporânea, né? Quem é Jesus hoje? Quem seria Jesus hoje? E aí aquilo já desperta. O cara fala, pô, é diferente, né? Para mim, Jesus era um velhinho, porque a igreja é cheia de velho, né? Então, por exemplo, ontem eu conversei com um policial federal aqui, ele é católico e agora as igrejas vão poder reabrir na Itália no final de maio, né? Aí ele falou assim, não, eu não sou de acordo, porque na igreja
que eu frequento católica só tem velho e são grupo de risco. Eu falei, na nossa não. Na nossa tem todas as duas classes e os velhos nós vamos deixar dentro de casa com o culto online sendo assistido e o presencial vamos estar com a juventude aí do mesmo jeito, as pessoas abaixo de 50, 60 anos. E aí ele ficou assim olhando porque não é normal isso aqui, né? Então, essa barreira da ignorância existe. Eu acho que a gente não tem que convencer eles com muito argumento bíblico se não existe nenhuma clareza bíblica. Eu tenho que falar o que me convenceu, quem eu sou, por que eu estou falando isso. Eu tenho no meu coração uma coisa, eu sou pastor, eu amo a igreja a igreja local, mas eu não tenho ambição nenhuma de levar aquela pessoa para a igreja no primeiro momento. Eu quero o contato dela, eu quero o telefone dela, eu quero que ela me abrace e me chame aí, Daniel, tudo bem? O pessoal aqui, eu tenho gente aqui que eu evangelizo já há um tempo, e eles me chamam de Dani Alves por causa do jogador de futebol, né? E eu nem acompanho futebol, eu nem sabia quem era Dani Alves, eu fiquei sabendo por curiosidade deles, né, assim. E aí os caras passam ali e falam assim, e aí, Dani Alves, como é que tá em Paris? E aí eu vou e entro no jogo deles, brinco, falo daquele negócio, e aí eles falam no final assim, ó, Deus está conosco. Então, o que eu entendi? Eu entendi que o trabalhar na Europa não é um evangelismo de massa. 100 pessoas aceitou Jesus aqui agora, não. O trabalhar na Europa é essa conquista social que a gente tem. As pessoas gostar de você e dizer, poxa, aquele pastor é diferente. Aquele pastor ali, ele é um cara do bem, um cara legal. Sabe? O policial federal que eu conversei ontem, por exemplo, ele nunca veio na igreja, mas ele falou assim, eu admiro demais sua família, você. Então, eu tenho essa visão. Uau, que interessante, muito bom. Isso mostra a forma diferente de você conseguir trazer o evangelho para a Itália. Pastor, existem outras igrejas evangélicas brasileiras ou não em Ravenna fazendo algum trabalho parecido com o seu? Ou algum outro trabalho? Não. Brasileira não, por incrível que pareça. Hoje você pode ter igreja brasileira em tudo que é lugar. Aqui não tem. Aqui tem muita igreja africana, igreja italiana que tem duas, todas as duas devem ter uma base de 20 pessoas, e uma igreja de língua hispana, né? E a nossa. Aqui, uma vez uma irmã brasileira falou assim, no Brasil a igreja funciona assim, tem que fazer isso. Eu falei, manda seu pastor brasileiro vir para cá. Se aqui é tão fácil, por que aqui não está cheio de igreja brasileira? Como a gente vê em várias cidades da Itália, né? Então, assim, aqui não tem assim brasileiros. Eu mesmo nunca ouvi falar, né? De outros brasileiros aqui. E o que é forte aqui é a igreja africana. Porém, a igreja africana ela não se mistura. Elas fazem o culto na língua delas. Não tem italianos, por exemplo, entendeu? Então, assim, no meio evangélico nosso aqui, eles nem são contados, não por preconceito, mas porque não tem como ter um relacionamento, né? O pessoal falando dialeto, não é nem o inglês, é o dialeto, e a gente falando italiano, então assim, não tem. Muito interessante. Você que está nos ouvindo aqui no canal Missões da Europa, não deixe de se inscrever, de curtir, de comentar, de enviar essa entrevista para todas as pessoas que estão a fim de fazer, desejo no seu coração de fazer missões na Europa. E não se esqueça, aqui na descrição tem um link do curso de idiomas. Você viu o pastor Daniel falando o quanto é importante você ministrar cultos no idioma local. Então você tem aqui a oportunidade, você está começando a estudar e ter uma visão por missionários locais acerca de idiomas. Pastor Daniel, estamos entrando aqui na reta final da nossa entrevista. Agora eu queria conselhos práticos e de pessoas que desejam fazer missões em Ravenna, missões na Itália, na Europa. O que o senhor poderia aconselhar essas pessoas? Por onde elas devem começar? Como é que elas devem chegar para participar de uma missão como a sua? Bom, eu vou começar pelo que você já estava falando, idioma. Quando eu cheguei aqui na Europa, eu por uns 8, 9, 10, por 10 anos fazia culto com tradução simultânea, né? E isso é um dos maiores erros que o missionário pode fazer. Por quê?
a sua igreja nunca vai se tornar igreja local. Nunca vai chegar a ser uma igreja do país. Na Europa, você vai encontrar gigantes, grandes igrejas que faz o culto em brasileiro, mas no reino de Deus, a gente tem que entender que o que importa é a missão e não a quantidade. Então, quando você faz um culto em português, você vai trazer muita gente, porque é brasileiro que está se sentindo isolado e quer o gueto, a cultura dele. Mas são coisas que a gente vai ver que não faz sentido nenhum para a missão local. Imagina um cara que chega no Brasil agora, falando em alemão, e diz assim, eu vim para poder profetizar avivamento no Brasil e tal, mas fala tudo em alemão. Não faz sentido. Então, a língua é a primeira coisa que a gente tem que vencer, porque todo missionário, quando chega aqui, ele tem essa barreira de pregar em italiano. E aí, o que eu fiz com Deus? Porque eu acho que o crente tem que ser radical em algumas coisas. Se você for ver bem, o crente só consegue obedecer algumas coisas, algumas metas, quando ele faz voto. Quando ele não faz um voto, ele fala, eu vou fazer isso, não faz. Então, eu fiz um voto. Falei, Deus, a partir de hoje, eu nunca mais na minha vida prego em português enquanto eu viver aqui. E se eu fizer isso, eu te peço, fecha as portas para mim e me leva embora da Itália. Já fui radical. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia italiano, para poder pregar, eu não entendia nada, e é o que eu já falava. E eu falei, Deus, agora, como é que eu vou pregar se eu não consigo entender? Deus, simples. Quando você começou a ler a Bíblia em português, você também não entendia nada, e quem te fez entender? O Espírito Santo. Então, o meu Espírito que vai te fazer entender. E aí eu comecei a bater nessa tecla, sabe? No começo da igreja que eu era, algumas pessoas não eram de acordo, até italiano já cantava em português, não cantava em italiano, fazia tudo em português, porque é gostoso fazer. E eu bati nessa tecla, falei, não, 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 não. Então, qual é o bom disso? É que você começa a fazer sentido na missão local. Qual é o bom disso? A sua igreja não vai ser mais brasileira, ela vai ser internacional. Se eu fizesse tradução simultânea, talvez eu ia ter só dois povos, brasileiro e italiano. E italiano que talvez é só casado com brasileira. Porque senão ele não ia vir ali. Entendeu? E qual o problema disso? Número 1, você quando faz tradução simultânea, o filho da irmã que frequenta a igreja, ele cresceu aqui, então ele não é brasileiro, a mente dele é italiana, então ele não vai frequentar a igreja porque ele se sente perdido. Número 2, o esposo dela, se ele não tem uma aproximação com a língua mais assim intensa, ele também não vai se sentir à vontade. Então, a primeira coisa que eu aconselho é: não tenha medo, ainda que você pregue errado. Como eu conheço muitos pastores que assim, as pessoas até riam dele na hora que pregava errado, mas hoje fala fluente. Não tenha medo, pregue italiano, ensaie antes, faça o curso igual o pastor Marcelo falou aí, faça o básico, mas essa vai ser uma chave grandiosa que você vai ter frutos mais permanentes. Porque quando você faz a igreja brasileira, tem aquele outro risco. O brasileiro está aqui hoje, amanhã quer ir embora, amanhã quer mudar de país. Aí a igreja dele, que era do Brasil, não sei o nome, igreja Y, agora abriu uma filial aqui na cidade, aí ele vai para lá porque já frequentava, então assim, se torna tudo muito incerto. Um segundo conselho que eu dou para as pessoas é a questão de documento. Eu estou aqui na Europa há alguns anos já. Eu sei todo o processo desses últimos anos. Antigamente era muito fácil o pastor chegar aqui sem documento, ou um missionário, e fazer um trabalho. Hoje é quase impossível. Eu não vou dizer que é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas humanamente é impossível. Então não adianta o cara falar, não, eu vou sozinho lá, chegar lá, Deus proveu o documento. Não faz isso não. Porque aqui você sem documento, você não consegue um chip para telefone, você não consegue nada. Então é uma prova difícil. Eu aconselho a pessoa buscar todos os caminhos possíveis de estudante, porque você pode chegar aqui como estudante e no primeiro ano você tem um documento de estudante até você conseguir outro caminho. Algumas igrejas têm o poder de fazer documentação missionária, mas chegar aqui ilegal, não coloca isso como plano. Não coloca, é o meu conselho. Eu vivi isso aqui. E sei que no passado se podia fazer com tranquilidade. Hoje não tem como. Com esse negócio da pandemia, olha o que está acontecendo aí. As igrejas que não têm o documento regularizado. Uma terceira coisa que eu aconselho é a gente, como igreja, né, procurar
Isso é para quem já quer projetar, né, todos os passos da sua igreja, a abertura e os próximos. A gente tem que ver tudo que a gente pode fazer para estar na lei, como igreja, instituição agora. Por exemplo, aqui na Itália, todo mundo pode abrir uma igreja. Vai ali, abre e tal. Agora, não quer dizer que todas as igrejas são legais. Por exemplo, existe uma coisa aqui na igreja que a Itália exige, que se chama categoria catastale luogo di culto, aonde a sua estrutura, pelo Estado, ela só pode funcionar como igreja, não pode ser bar, não pode ser restaurante. Isso é uma das coisas que quase nenhum proprietário quer fazer, porque ele pensa assim, se esse cara não paga o aluguel e vai embora, o que acontece? Eu não posso alugar para ninguém, porque é difícil de você encontrar outra igreja procurando um local. Então, agora que vai reabrir as igrejas, só vai reabrir quem tem logo de culto. Ou seja, muito mais da metade das igrejas na Itália não podem abrir, porque não tem a categoria catastral de logo de culto. E algumas que fazem o culto no teatro ou alguma coisa vão ser prejudicadas. Se vai ter controle fixo de polícia, eu não sei, né? Pode ser que continue fazendo sem nenhuma interferência. Mas eu aconselho a pedir a Deus, porque Deus é o Deus que pode todas as coisas. Deus, eu quero abrir uma igreja, mas eu quero abrir uma igreja aonde eu possa caminhar com todos os parâmetros da sociedade ou das leis da sociedade. E aí Deus vai providenciar pessoas, igual no meu caso aqui, eu consegui um local onde estava todo pronto, todo formado. Era uma igreja de mormons por 17 anos e eu não precisei fazer nada. Deus providenciou isso. Deus permitiu isso tudo. Então, é um conselho que eu dou. Se é para fazer igreja, vamos fazer certo. Vamos fazer o jeito certo. Não é de qualquer jeito, não. Vamos fazer pode ser pequena, não importa o tamanho, mas que seja algo muito bem feito. Um terceiro conselho que eu digo para as pessoas. E esse aqui eu vou ser bem... É minha opinião, Daniel. Porque aqui na Itália e na Europa em si, é muito difícil de você encontrar gente que trabalha 100% para o ministério. Por quê? Eu vou falar porque eu vivi as duas realidades. Tem gente que fala assim, pastor, eu não tenho chamado, eu sou empresário, ou eu trabalho e consigo fazer. Amém. Só que aqui na Europa tem muito trabalho para fazer. E a gente não pode ser pastor de culto. Ah, não, eu trabalho porque minha obrigação é culto. Não, a gente tem que ser pastor para a construção do maior projeto de todos os tempos de avivamento da Europa. E isso a gente tem que ter tempo disponível para viver intensamente para isso. Então eu falei para Deus, se é para ser pastor de culto, me tira e coloca outro. Porque eu não nasci para fazer culto. Eu nasci para um grande projeto. Então, o que eu aconselho, que eu falo com muito pastor e eu quero bater nessa tecla aqui agora, que é muito importante. Muito pastor fala, pastor, mas a minha igreja não tem dinheiro. Como é que eu vou fazer? E fica com medo. Eu vou falar de mim. Quando eu decidi viver 100% com o ministério, isso tem já 6 anos e meio, tem pouco tempo do período que eu estou aqui, eu estava na fase mais difícil da igreja financeiramente. Na mais difícil. Eu era pastor de uma igreja lá na Suíça, de uma congregação que a gente abriu lá em Bellinzona, e eu não conseguia pagar o aluguel, quem pagava era um português. E aí Deus falou assim, ó, eu quero você para mim. E Deus falou assim, ó, eu vou insistir até você ficar 100% para mim. Aí beleza. Aí só prova. Aí eu falei, Deus, eu me arrendo. Beleza, vou trabalhar para ti. A partir de agora eu vou ficar 100% por conta da igreja. E já estava todo ferrado. Chego no culto, quando eu ia falar para os irmãos, nem falei. Chega o português e fala assim para mim, pastor, a partir de hoje eu não posso ajudar no lugar da igreja. Porque eu estou com um trabalho lá em Portugal, numa construção, e não posso mais ajudar. Aí o diabo falou, ih, se ferrou. Agora que você falou que ia ficar por conta, o cara que pagava o aluguel da igreja não pode mais te ajudar. Aí do outro lado, né, aqui o diabo falou, se ferrou. Desse lado aqui, Deus falou, bem-vindo. A partir de agora você vai aprender o que é viver dependendo de mim. Pastor Marcelo, naquele mesmo mês, do nada, Deus quadriplicou a finança da igreja. Do nada. E daquele dia para cá, Deus nunca permitiu que eu passasse uma necessidade
abusiva financeira. Aí, beleza. Aí eu chego para o pastor que está aqui há tantos anos, 20 anos. Pastor, eu conheço igreja que os membros me ligavam. Pastor, convence o meu pastor a parar de trabalhar. Ele não dá conta. Ele repete a mensagem, está sempre cansado, não atende telefone, não está produtivo. Eu ligava para o pastor e falava, pastor, sua igreja é maior que a minha, pastor. É 3 vezes maior que a minha, a sua igreja precisa de você. Igreja que perdeu quase 70% dos membros porque o pastor não tem tempo para elas. Então, eu falei assim, pastor, você rasgado. Se você fizer conta, você não vai trabalhar para Jesus 100%. Eu não tenho €1 todo mês garantido. Eu, Daniel, aqui na Ravena, tenho assim, ó, esse mês está tranquilo, pastor, seu salário é tanto. Não tenho. Todo mês é um cheque em branco onde tem a assinatura de Jeová e só Deus sabe qual vai ser a cifra. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está me ouvindo. De todo o período que eu estou na Europa, esse é o período mais próspero que eu estou vivendo da minha vida. Nesse momento de pandemia, aonde as portas das igrejas se fecharam, para a glória de Deus, é o melhor momento financeiro da minha igreja aqui em Ravena. E eu estou falando isso porque essa questão de finanças, todo mundo abafa o caso. Ninguém quer falar, né? Ninguém quer falar e é o que todo mundo quer saber. E eu não tenho medo nenhum de falar isso. Essa questão aí, quando aconteceu isso, e agora, você que vive da obra, fechou tudo, como é que vai fazer? Me liga um profeta lá dos Estados Unidos, conhecido no Brasil, falou, Daniel, fique tranquilo, vai ser o melhor momento da igreja. Falei, opa, beleza. O que aconteceu? Deus foi tão bom que eu tive a possibilidade de pagar todas as contas da igreja 20 dias antes, coisa que eu nunca fiz nesses 17 anos que eu estou aqui, na pandemia. Na pandemia, sabe? Ajudar outras pessoas, nós fazemos missões em outros países, na Venezuela, por exemplo. Então, pastor, se você tem um chamado para a Europa, Deus vai insistir que você viva 100% para isso. E Deus vai prover o recurso. Eu não recebo dinheiro de gente que fala, Daniel, fique tranquilo que eu banco você. Eu não recebo nada. Eu não tenho garantia de nada. Eu não tenho nada. Agora, eu tenho. Uma coisa Deus falou comigo. Eu sou seu patrão, mas eu sou salário. Se for preguiçoso, vai contar. A gente não foi chamado para contar com a sorte. A gente foi chamado para viver pela fé. Então, eu trabalho muito. Eu procuro fazer a minha parte para no final do mês Deus falar assim, toma aí, servo bom e fiel. Você foi fiel, eu vou te dar. Então, o meu conselho que eu quero deixar assim para todo mundo que está me escutando, essa seara aqui tá branca. Precisa de trabalhador. Precisa de gente que dá o sangue, dá a sua vida para este evangelho. E isso é algo que a gente precisa dedicar muito tempo para fazer algo com excelência. Alguns pastores que talvez estejam me ouvindo agora vai dizer, pastor, mas na minha igreja não entra. Na minha também não entra não, irmão. Na minha também não entra não, na minha também não tem dizimista fiel, igualzinho. Mas tem um Deus que é o dono do ouro e da prata. E eu falo com os irmãos, eu falo sempre para os irmãos o seguinte, irmão, se é para trabalhar, eu vou trabalhar. Eu sou uma pessoa talentosa, eu posso abrir empresa, o que eu mais sei fazer é coisa, posso fazer um monte de coisa. Mas Deus me chamou para uma causa muito maior que isso. Então eu estou aqui não é porque eu não sei fazer nada. Eu estou aqui porque eu acredito na visão que Deus me deu. Então eu acho que hoje a Europa precisa de homem de Deus que possa se entregar mais para a missão. Viver mais por esta missão. Sabe? Eu já vi muito pastor chorando. O meu sonho é viver isso. E por que não vive, irmão? E por que não vive? Eu vou fechar aqui porque eu posso ter já exagerado com o tempo, pastor Marcelo. Mas eu vou fechar com isso aqui. Eu pagava, pastor Marcelo, 300 euros para fazer o culto na sala da prefeitura. Com luz, gás, tudo garantido. Esse lugar que eu estou aqui hoje, só de aluguel é 1.200 euros. Mais luz, gás, o custo total é 2.000. E eu pagava 300 e agora o custo total é 2.000. Ok? Local, e eu já vivia por conta da obra, a igreja empatava naqueles 300 euros e no meu sustento. Não sobrava €1. E apareceu essa oportunidade, que agora eu teria que pagar aqueles 300 e mais 1.700.
E aí, eu por 7 meses, eu tinha um sonho. Eu não tenho um sonho nenhum profético. Eu só tenho um sonho de maluco. Então, eu nem levei como profético. Eu, por 7 meses, eu sonhava que eu caminhava nos mares de Ravenna, por cima dos mares. Eu não entendia nada. Quando aconteceu essa oportunidade, Deus falou, sabe por que eu te fiz você ver aquele mar? É porque você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, que você vai ter que caminhar sobre as águas, acreditando que eu vou colocar o piso. Então, eu falei, Deus, se o Senhor quer que eu pegue esse local, eu só te peço uma coisa. Eu tenho coragem de aceitar esse desafio. Se você me der toda a caparra, que é 2 meses que a gente tem que deixar, o dinheiro da imobiliária, que é 1 mês de aluguel, ou seja, 3 meses, ou seja, só aqui são 3.600. E eu quero, Deus, que o Senhor me dê 2 meses a mais de aluguel. Porque eu tenho 2 meses para trabalhar, para poder agora ter dinheiro para pagar. Se o Senhor me der esse dinheiro todo, eu tô colado. Pastores, Deus levantou a pessoa, aquela que mais tem a mão fechada que eu conheci em toda a minha vida aqui em Ravenna. Aquela que mais segura com a vida dela financeira. E falou assim, ó, eu vou te dar um cheque em branco, assinado por mim. Coloca o valor que você quiser. Coloca o valor que você quiser. Então, eu te aconselho a você que quer vir para a missão. Vai chegar um momento da sua vida. Não estou falando do começo logo de cara, não. Pelo amor de Deus. Eu entendo que tudo tem um processo. Vai chegar um momento que Deus vai exigir que você viva totalmente para Ele. E isso é somente um começo de um grande avivamento que Deus vai produzir através da sua vida, através da sua cidade. Então, eu quero ser hoje profeta para dizer, nós não podemos mais viver essa realidade na Europa, aonde somos os pobrezinhos da cidade. Aqui na minha cidade, a mesquita tem um templo de 1 milhão de euros. Aqui na minha cidade, a igreja, os testemunhos de Jeová têm templo próprio, gigantesco. Os mormons saíram daquele lugar onde eu estou ali hoje para pegar um lugar 4 vezes maior. Os católicos nem se fala. Os ortodoxos têm templo de ouro. E eu vou viver o pior? Eu falei, Deus, eu não estou nessa. Se todos eles aí estão vivendo triunfo, eu creio que o Senhor tem triunfo também para a tua igreja aqui. Eu quero o melhor. E hoje, para a glória de Deus, nós temos um bom templo. Tem 8 salas no nosso templo. Fazemos o nosso trabalho ali. Estou no coração da cidade, perto da autoestrada, perto do centro, perto da praia. Eu estou a 200 metros da minha casa. Eu vou para a igreja a pé. Entendeu? Então, eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus tem algo muito grande para a Europa. Essa vai ser a década para a Europa a nível de evangelho. E, por favor, irmão, não se apegue. Uma vez o pastor falou, mas eu não vou ter 30ª, eu não vou ter férias, eu não tenho problema não, irmão. Deus vai dar a melhor férias. Deus começou a me dar tantas férias. Eu viajo hoje mais como pastor e tudo para a glória de Deus. Nada por conta minha, nada desonesto, tudo feito às claras. Viajo mais como pastor que antes que trabalhar para o homem. Deus vai dar tudo. Ele ainda é aquele que envia e provê. Uau! Acho que não precisa falar mais nada, nós já tivemos todas as lições possíveis aqui. Que lindo testemunho, excelente história. Pastor Daniel, olha, eu estou muito contagiado pela sua declaração, pela a sua testemunha, a sua experiência de vida na Itália. Eu tenho certeza que a pessoa que está a te ouvir também está com seu coração embrasado de alegria, contagiado por essa ministração. O Senhor acabou de fazer uma ministração em todos nós, nos dando encorajamento. Eu vou recomendar o Glauber, que é o coordenador do trabalho, não só colocar esse vídeo no canal, mas enviar para os pastores que estão em missão na Europa, para eles também terem seu coração muito embrasados, animados, avivados com a sua declaração. Muito obrigado. Amém. Que Deus continue abençoando a sua família, o seu ministério, a sua igreja, o seu caminhar. Parabéns aí pela sua iniciativa, pela sua coragem e ousadia na palavra de Deus. Eu estou muito feliz por nós termos uma entrevista como essa no canal Missões na Europa. Deus te abençoe, pastor. Deus te ilumine e espero que possamos estar breves juntos aí para conversarmos mais um pouquinho sobre missões. Pastor Marcelo, muito obrigado. Foi um prazer. Espero que eu possa ter sido útil aí nessa entrevista. Deus abençoe a todos. Orem pela Itália. Essa é a bandeira que eu carrego comigo. Todo lugar que eu vou,
quando eu vou para o Brasil para pregar nas igrejas, eu levo essa bandeira nas costas, porque Deus me fez amar essa nação. Então, ore pela Itália, ore por este continente, porque eu tenho a certeza que vai mudar essa história do que estão falando sobre frieza espiritual. Um abraço a todos, Deus abençoe a todos. Um abraço, pastor. Muito obrigado. Você que está aqui até agora, no finalzinho, parabéns. Parabéns por desejar missões, parabéns por desejar aprender, por querer estudar e evoluir no campo missionário. Tá bom? Recomendamos a você, não se esqueça, participe do nosso ciclo de oração aqui na descrição, participe também dos nossos cursos de idioma e parabéns por você se empenhar, dedicar por crescer em missões. Nós, como diz o pastor Daniel, a seara está branquinha, está precisando de trabalhadores. Então, se capacite, estude e vem para cá. Se você precisar de mais informações, procure nos comentários, que toda a nossa equipe do canal Missões na Europa vai te ajudar, vai facilitar, vai incentivar você a fazer missões na Europa. Não se esqueça de se inscrever, de curtir e de comentar. Partilhe com o maior número de pessoas que têm desejo de vir para a Itália essa ministração, essa palestra, essa entrevista que nós tivemos com o pastor Daniel, porque com certeza vai ajudar muitas pessoas, tá bom? Deus te abençoe e te ilumine. Um abraço. Tchau, tchau.